Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Escola Bíblica Dominical, Livres em Cristo, 7 de julho de 2024. Nosso tema de hoje, a Igreja de Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2, e faremos a leitura dos versos 5 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que nos deu a tua palavra. Bendito seja o Senhor que nos dá a iluminação do teu Espírito Santo para a compreensão. Senhor, mais uma vez nós queremos suplicar ao Senhor, se gracioso para conosco. Nos ajude, Senhor, a compreender o que o Senhor quer comunicar a nós. E nos ajude a obedecer, Senhor, a tua palavra. Andar de conformidade com a tua vontade, vivendo de modo digno do Evangelho, Senhor, honrando o teu nome na igreja do Senhor aqui na terra. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto do apóstolo Paulo, a igreja em Filipos, nessa sessão, tem tanto enfoque soteriológico como eclesiológico. O que significa isso? A soteriologia é a doutrina da salvação. A eclesiologia é a doutrina da igreja. Então, esse texto enfoca esses dois aspectos doutrinários, tanto a salvação realizada em Cristo Jesus, através da sua encarnação e morte de cruz, como a aplicação dessa salvação à sua igreja, a doutrina da igreja, como a igreja deve, então, se portar. Essa sessão começou no capítulo 1, verso 27, quando o apóstolo diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, Paulo está trabalhando aquela igreja através de carta. Devemos lembrar que ele está preso em Roma quando ele escreve essa carta, mas acompanhando a igreja através de informações e pastoreando a igreja através dessa carta.
mostrando como os irmãos deveriam proceder face a tão grande salvação recebida em Cristo Jesus. Então ele aponta para Jesus e diz assim: tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Com o mesmo sentimento, ele está dizendo o mesmo pensamento, a mesma disposição. Está convidando a igreja ou intimando a igreja a imitar Jesus, a caminhar de acordo com aquilo que Jesus fez e ensinou. Então esse é um ponto muito relevante na carta. Quando ele vai dizer, pois ele, subsistindo em forma de Deus. Não entenda forma aqui como aparência, como normalmente nós entendemos, forma como um desenho, como uma aparência, como uma imagem. Mas entenda forma aqui como essência. Jesus existindo com a mesma essência de Deus Pai. Mas ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. E precisamos ter cuidado para não confundir. O ser de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tem a mesma essência. Logo, o Pai tem o mesmo poder, majestade, glória, todos os atributos que tem o Filho, que tem o Espírito. Nesse aspecto, cada uma das pessoas da Trindade são iguais. Entretanto, há uma diferença de funções. E é nesse aspecto que Paulo diz que o Filho não julgou como usurpação ser igual ao Pai. Cristo, subsistindo em forma, ou seja, na mesma essência de Deus, não julgou o ser igual a Deus. Não usurpou isso. Usurpar é querer exercer algo que não é seu, é querer pertencer ou possuir algo que não é seu por direito. Então Jesus não fez isso. O Filho de Deus não fez. Porque a função do Pai é diferente da função do Filho, que é diferente da função do Espírito. Não foi o Pai que encarnou, nem o Espírito, foi o Filho. Não foi o Pai nem o Filho que foi derramado no Pentecostes, mas foi o Espírito. Então, as funções são diferentes. Então, entenda nesse aspecto funcional. Então, Jesus, o Filho, ele, sabedor da sua função, e a sua função consistia na encarnação, no exercício do seu ministério aqui na Terra. Então ele não quis exercer algo que não fosse dele. Isso Paulo já está dando já uma primeira lição à igreja, quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque às vezes dentro da igreja deparamos com irmãos que querem exercer função de outros. Querem exercer a função do pastor, não sendo pastor. Alguns querem estar no louvor, sendo que não têm habilidade para o louvor. E por aí vai. Isso é usurpação. Os dons são distribuídos na igreja. E cada um de nós precisa exercer o dom que recebeu,
o ministério que recebeu e não querer usurpar dom e ministério de outra pessoa. Então, o que fez Jesus? O verso 7 diz: antes a si mesmo se esvaziou. A pergunta é, de que Jesus se esvaziou? Evidentemente, ele não esvaziou da sua divindade. Ele não abriu mão da sua divindade. Ele esvaziou da sua glória para poder encarnar. Ele não podia encarnar com a sua glória. No Evangelho de João, no capítulo 17, verso 5, a oração sacerdotal de Jesus, a gente pode entender isso quando ele, orando ali ao Pai, ele diz, no verso 5, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, esta glória, Jesus desfrutava com o Pai na eternidade. Foi dessa glória que ele precisou se esvaziar para encarnar, não poderia encarnar com ela. O mundo não suportaria. Ninguém aguentaria. Por isso ele está orando, dizendo agora glorifica-me com aquela glória que eu tive junto de ti. E ele foi glorificado na sua ressurreição e ascensão, recebendo de novo a glória que tinha. Portanto, foi disso que ele esvaziou, e não da sua divindade. Continuando a leitura do verso 7 do capítulo 2, Paulo diz assim, assumindo a forma de servo. Então ele esvaziou da sua glória, mesmo subsistindo em forma de Deus, como diz o apóstolo, da mesma essência de Deus, ele agora vai assumir uma forma de servo, um papel de servo, uma função de servo. E isso nos leva a um texto profético de Isaías, lá no capítulo 42 de Isaías. Eu te convido a abrir comigo esse texto. Isaías, capítulo 42. Esse é o chamado do Cântico do Servo do Senhor. A partir do verso 1. Eis aqui o meu servo. É o pai se referindo ao filho. O seu servo, o servo de Yahvé, a quem sustém. Então esse servo veio, assumiu forma de servo sustentado pelo pai. Isaías é um profeta do século VIII a.C., então essa profecia veio 700 anos antes da encarnação. O meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Essa expressão foi repetida 2 vezes no Novo Testamento em 2 ocasiões extremamente importantes. Uma delas foi o batismo de Jesus. Quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, o Espírito veio em forma de pomba sobre ele, e a voz do Pai dos céus disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A outra ocasião foi na transfiguração, aonde
a mesma coisa é dita. Então a sua alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. Jesus foi capacitado pelo Espírito para exercer o seu ministério terreno. No batismo ele foi ali, cheio do Espírito. Logo em seguida inicia o seu ministério, onde ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. 40 dias ele jejua, venceu ali as tentações do inimigo, volta e inicia o seu ministério. E que ministério é esse? Isaías diz aqui, finalzinho do verso 1, ele promulgará o direito para os gentios. Então não foi um ministério restrito a Israel, mas com promulgar direito aos gentios significa um ministério estendido aos gentios, um ministério que inclui os gentios. Isso se dá após a sua ressurreição, logo pouco antes da ascensão, e os discípulos, capítulo 1 de Atos, perguntam para Jesus se aquele seria o tempo que ele iria restaurar Israel. Jesus diz para eles, olha, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E aí vem o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E até os confins da terra se refere a promulgar o direito para os gentios. A palavra do Senhor sendo levada a todos os lugares. Então o texto passa a descrever esse ministério exercido por Jesus durante os seus anos aqui na terra. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir sua voz na praça. Jesus não chamou atenção, não deu espetáculos. Pelo contrário, às vezes ele fazia cura, dizia, olha, não diga a ninguém. Quando a sua mãe pediu providências com relação ao vinho que havia acabado nas bodas de Caná da Galileia, disse, não é chegada a minha hora. Então Jesus exerceu um ministério, digamos, discreto, até chegar o momento da hora crucial. O ministério misericordioso não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Está dizendo dos sofredores, dos excluídos, dos discriminados. Jesus não veio para esmagar aqueles que já estavam quebrados pela sociedade, pelo sistema religioso de então. Jesus não veio para apagar um pontinho de luz que ainda havia, a torcida que fumega, a cana torcida que fumega, apagar o pavio. Não. Jesus atraiu pecadores, publicanos, prostitutas. Foi muito criticado por isso, foi acusado de comer com eles, de sentar com eles. Mas esse foi um ministério focado na misericórdia. Verso 4, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. Nada podia impedir esse ministério. Jesus tinha consciência plena da sua missão. E ele não seria quebrado até colocar o direito na terra, a sua palavra.
e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. As terras do mar, os territórios dos gentios. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Então essa é uma palavra de Deus que se cumpriria no tempo determinado pelo próprio Deus. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guiarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. O ministério foi sustentado, então, pelo Pai, através do Espírito que foi dado a ele, para que ele pudesse exercer aqui na terra, ser o mediador da aliança. Quando Jesus instituiu a ceia aos seus discípulos, ele pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então ele foi o mediador desta aliança. Aquele que abriu os olhos dos cegos, tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. O exercício da misericórdia estendido a todos. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outro, nem a minha honra a imagens de escultura. É o Deus vivo falando ao seu povo. E só ele poderia fazer isso, para a glória do seu próprio nome. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, antes que se sucedam, vou-las farei ouvir. Então, o anúncio do ministério de Jesus, 700 anos antes da encarnação. Então, quando o apóstolo Paulo se refere aqui, que ele assumiu forma de servo, nos faz lembrar dessa profecia de Isaías sobre o cântico do servo, o servo do Senhor. Um dos cânticos do servo, são vários. Voltando para Filipenses capítulo 2, verso 7, tornando-se em semelhança de homens, na sua encarnação, Jesus teve um corpo de homem, sujeito a fraquezas e limitações, exceto o pecado. Mas sentiu fraquezas, sofreu com limitações, como todo homem. Reconhecido em figura humana. Não era apenas uma imagem, mas um homem de carne e osso. A si mesmo se humilhou. Ninguém poderia humilhar o Filho de Deus. Ele a si mesmo se humilhou, encarnando. Ele fez um movimento para baixo. Desceu do esplendor da glória para assumir lugar entre os homens, para exercer o seu ministério. Então aqui há uma forte ênfase soteriológica, porque ele termina o verso 8 dizendo assim: tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E Paulo, ao dizer isso, está colocando um modelo para a igreja. Para que nós, como igreja,
a igreja de Filipos e a nossa igreja, onde ela estiver, viva de modo digno o Evangelho de Cristo Jesus, é preciso que os seus membros façam o mesmo movimento. Não de descer do céu, porque lá não estamos, mas o movimento de abrir mão, às vezes, de status, de posição, abrir mão de alguns privilégios, se esvaziar. Nós não temos glória para nos esvaziar, mas nós precisamos nos esvaziar de arrogância, de vaidade. Assumir forma de servo, ou seja, uma posição de servir, imitando Jesus Cristo. Ele diz que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e ele serviu. Então está dando os passos para nós se humilhar. Coisa difícil para a gente pensar em fazer. Descer da posição em que às vezes estamos. E ser obediente. Porque nós também temos uma morte de cruz. Não da mesma forma que Jesus, não com o mesmo propósito. Mas nós também temos uma morte de cruz. Ele disse: se alguém quisesse segui-lo, teria que fazer isso. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Portanto, meus irmãos, essa é uma grande lição para a igreja. A ênfase soteriológica, ou seja, na salvação, dada pelo ministério exercido por Jesus, culminando na cruz, tem que trazer resultados para a nossa eclesiologia, para a nossa doutrina da igreja, para o nosso entendimento como igreja, para a nossa postura como igreja na terra. É necessário que cada membro desta igreja assuma o seu papel, exerça a sua função, para viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Somos portadores desse nome. Nome cristão é a nossa identidade, é a bandeira que nós carregamos, é um estandarte que nós não podemos envergonhar e nem manchar. Então, o que se requer da igreja é que viva de uma forma que glorifique o nome do Senhor e honre aquilo que nós recebemos do Senhor. Esse movimento que foi feito para baixo, na encarnação, depois de cumprido o seu ministério terreno, há um movimento feito para cima, na ascensão. O verso 9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O movimento foi feito para cima, quando Deus o exaltou, após cumprir o seu ministério terreno. Deus o elevou à posição de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei da Glória. E é fato que eu e você não teremos as mesmas prerrogativas do Filho de Deus. Mas é fato também que a glorificação também virá a nós. E na volta do Senhor Jesus, nós também
faremos esse movimento para cima. Portanto, é necessário que façamos primeiro o movimento para baixo enquanto estamos aqui. Esse esvaziar, esse se humilhar, esse servir, é um movimento para baixo que eu e você precisamos fazer como igreja do Senhor. Para que na volta do Senhor nós façamos um movimento para cima, assim como Deus o exaltou, Deus também nos glorificará. É interessante, irmãos, quando o apóstolo Paulo, em outra carta, a carta que foi escrita à igreja em Tessalônica, se você puder, e eu sugiro que eu faça, abrir comigo a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, um pouquinho à frente, capítulo 4, a partir do verso 13, Paulo diz aqui o que aguarda os cristãos, enchendo o coração de esperança e de consolo à igreja em Tessalônica, quando ele envia essa carta. A partir do verso 13 diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorantes é sem conhecimento, com respeito aos que dormem. Dormir é um eufemismo para a morte. Então, que não sejam sem conhecimento a respeito da morte, aqueles que já morreram, para que não entristecede como os demais que não têm esperança. Os parentes e amigos daqueles que morrem sem esperança, a tristeza toma conta deles. O apóstolo queria que os crentes não fossem assim. Que eles tivessem no coração a certeza que ele vai descrever aqui. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Mais uma vez, o movimento para baixo e o movimento para cima. Jesus morreu, mas ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqueles que fizeram o movimento para baixo através da morte, também será feito o movimento para cima através da ressurreição. O Senhor vai trazer de volta os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Quando Paulo fala nós, os vivos, não significa que ele ia ficar vivo até a volta de Jesus, mas está se referindo àqueles que estarão vivos na volta de Jesus. Os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que fizeram o movimento para baixo na morte, agora farão o movimento para cima na ressurreição. Depois, os vivos, aqueles que estiverem vivos na ocasião da volta de Jesus, seremos arrebatados juntamente com eles, para se juntar àqueles que estavam mortos e ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, eternamente. E o propósito desse ensino está dito no verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra, com estas palavras.
o propósito é trazer consolo, fortalecer a esperança. Então, o que nos aguarda é o que nos aguarda como igreja do Senhor, como remidos do Senhor. Então, voltando ao texto de Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo diz que Deus exaltou Jesus e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ele diz no verso 10, para que ao nome de Jesus, Jesus é o nome que ele se fez conhecer no mundo. Antes da sua encarnação, o anjo Gabriel já disse a Maria que ela teria um filho e era para colocar esse nome, que significa Salvador. Agora, esse nome, lá em Apocalipse diz, o nome que ele recebeu só ele sabe. Então, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Com céus, terra e debaixo da terra, todo o universo, com todas as criaturas, estão contidos aqui. Céu, terra, debaixo da terra. Todos irão se dobrar diante dele, neste nome que está acima de todos os nomes. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Agora, aqui há uma diferença nessa confissão. A palavra confessar, no original, o verbo homologel, significa afirmar alguma coisa. Então, desses que afirmarão que Jesus Cristo é o Senhor, alguns farão em adoração genuína. Aqueles que foram alcançados pela graça, que foram salvos, que foram remidos. Agora outros afirmarão com lágrimas, com raiva, a contragosto, mas terão que afirmar que Jesus Cristo é o Senhor. E ao fazer isso, Deus recebe glória, para a glória de Deus Pai. Portanto, esse texto, mais uma vez eu repito, tem a ver com soteriologia e eclesiologia, com salvação e com a forma como a igreja deve se entender, a igreja deve se portar, a igreja deve caminhar para a glória de Deus aqui na terra. Então isso inclui a sua e a minha vida. Nós estamos dentro desse contexto eclesiológico, daqueles que foram salvos e agregados à igreja. Aqueles que estão caminhando com o Senhor. Portanto, nós temos que fazer esse movimento para baixo, esvaziando de nós mesmos, para sermos cada dia mais cheios do Senhor, para que haja um movimento para cima da glorificação. Então, Paulo está mostrando isso para os irmãos em Filipos, para entrar nas questões mais melindrosas da igreja. E ele fará isso a partir do verso 12 do capítulo 2, até o final da carta. Tratar de alguns problemas que estão afetando a igreja. E a igreja precisa estar consciente dos
sua responsabilidade no mundo e dos privilégios que ela tem diante de Deus. Que Deus nos faça cada dia mais conscientes, mais sabedores, e assim possamos honrar, glorificar esse santo nome incomparável do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, como é bom saber dos nossos privilégios e responsabilidades. Nos ajuda, Senhor, a colocar no mesmo nível esses privilégios e responsabilidades. Não permita ao Senhor que nós, como teu povo, venhamos a querer desfrutar privilégios sem viver responsabilidades, mas que possamos encarar com a mesma seriedade, com o mesmo prazer, com a mesma disposição, tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Fortalece tua igreja, Senhor. Senhor amado, eu clamo por cada jovem livre, por aqueles que estão caminhando, Senhor, na igreja do Senhor, em várias denominações diferentes, servindo ao Senhor, que possam exercer com gratidão e alegria o ministério que o Senhor confiou a cada um, e possa assim glorificar o teu santo nome. Abençoa teu povo, fortalece tua igreja, em nome de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Povo de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e a direção segura do teu Espírito, repouse e permaneça sobre o teu povo, aqui e em todo lugar, agora e para todo sempre. Povo de Deus, fique em paz.